O capítulo 14 de Mateus começa na escuridão de um palácio. Vemos a coragem de João Batista, que falou a verdade ao rei Herodes, e o preço que pagou por isso. Por um juramento fútil num banquete, o maior dos profetas é decapitado. Ao saber da notícia, Jesus se retira de barco, sozinho, para um lugar deserto, em luto. Mas a multidão o segue, e o versículo 14 nos mostra o coração de Cristo. Quando Jesus saiu do barco, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. No fim do dia, os discípulos veem o impossível, uma multidão faminta. Eles dizem: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus responde: tragam para mim. Ele olha para o céu, dá graças e o milagre acontece. Todos comem e ficam satisfeitos. O não é suficiente dos discípulos, nas mãos de Jesus, tornou-se mais do que suficiente. O versículo 20 nos diz que, após todos ficarem satisfeitos, os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Depois disso, Jesus manda os discípulos para o barco e sobe ao monte para orar. No meio da noite, uma tempestade os atinge. E no meio do caos, eles veem Jesus andando sobre a água. Aterrorizados, eles gritam: é um fantasma! Mas Jesus imediatamente os acalma. Coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro então faz o impossível. Senhor, mande que eu vá. E por um momento, com os olhos em Jesus, Pedro também anda sobre as águas. Porém, quando Pedro sentiu o vento, ele teve medo e começou a afundar, gritando: socorro, Senhor! O versículo 31 é a nossa maior esperança. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro. Quando os dois subiram no barco, o vento se acalmou. E aqueles homens, maravilhados, o adoraram, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Este capítulo nos leva da coragem de João, passando pela compaixão de Jesus, até a revelação de que ele é o mestre soberano sobre o caos, a morte e as nossas próprias tempestades.